Fala, caroneiro! Seja bem-vindo, bem-vinda. Você tá pegando carona, eu tô pegando carona no Corona, né? E aí, conforme prometido, primeiro dia, primeiro vídeo pra gente poder conversar e compartilhar conhecimento para que a gente possa aprender, crescer e a gente juntos se ajudar, porque juntos somos muito mais fortes, não é mesmo? Então, minha meta é fazer vídeos curtinhos para que você possa refletir. E aí cabe a você pegar 1 hora, 2 horas, as horas que forem necessárias para você então refletir sobre sua vida, pegar um papel, pegar uma caneta, escrever, anotar tudo que vier de ideias, e que você possa fazer os exercícios e colocar em prática o que eu tiver me propondo aqui de compartilhar com você, porque é o que eu uso na minha vida e uso com os meus clientes no meu trabalho. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o primeiro assunto que eu trouxe hoje? Como tornar o seu desejo em algo possível de ser realizado. Então, como que a gente pega o desejo e transforma em realidade a ponto da gente conseguir concretizar ele? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: eu preciso ter clareza de que desejo, que sonho, que objetivo é esse que eu quero um dia realizar no futuro. Que realidade é essa que eu quero estar tendo isso, que eu quero estar fazendo aquilo, que eu quero estar sendo alguma coisa. Então a gente precisa entender primeiro com muita claridade o que é esse desejo. Segundo, a gente olhar para o hoje. Hoje, o que eu tenho na minha vida, o que eu faço na minha vida, quem eu sou hoje, né? Que recursos que eu tenho à minha disposição para me ajudar a alcançar esse desejo. Então, primeiro, entender esse desejo. Segundo, entender a realidade em que eu me encontro, que são os dois polos, né? O terceiro passo é a gente poder, então, a partir do momento que eu me imagino lá nesse futuro, tendo, fazendo, sendo aquilo que eu gostaria, eu pensar o seguinte: o que precisou acontecer um pouquinho antes de eu ter conseguido isso? Qual foi o passinho que eu precisei dar antes para eu ter conseguido alcançar esse desejo, esse sonho? E aí eu vou fazendo esses passinhos antes, de trás para frente, até chegar no meu dia de hoje, né? Então eu entender de trás para frente o que eu precisei ter, fazer e ser para que eu pudesse me ajudar a estar lá. A mente não sabe a diferença do que é imaginação, do que é realidade. Então, uma vez que você se imagine estando lá, realizando, alcançando o seu desejo, o seu sonho, o seu objetivo, o que precisou acontecer um pouquinho antes para que isso se tornasse realidade? E vem de trás para frente até você chegar no dia de hoje. Com isso, a gente pega aquele desejo que parecia estar tão distante da gente e a gente traz ele mais para perto da nossa realidade, quebrando em pedacinhos. É como a nossa mente, e é importante a gente conhecer como que a nossa mente funciona para que a gente use ela a nosso favor. É como se ela entendesse: como é uma coisa tão distante, então nem vou me empenhar para alcançar porque está muito longe, nem vejo a possibilidade disso acontecer. Com isso a gente se sabota, né? Então a ideia aqui dessa técnica, dessa estratégia, é a gente justamente pegar algo que parecia tão distante e trazer, quebrar, fragmentar em pedacinhos para que a gente possa tornar ele mais presente no nosso dia a dia e a gente entender com a nossa mente que é muito mais possível do que a gente imaginava. E aí cada pedacinho desse é cada passinho desse que eu vou estar dando de trás para frente. E aí, chegando nesses passinhos que eu vou estar dando, eu preciso validar, que é o quarto passo. Uma vez que eu tenho feito cada passinho desse, cada etapa dessa, eu terei então realizado o meu desejo, alcançado o meu objetivo? Se sim, show, a gente vai para a próxima etapa. Se não, se ficar alguma coisa fora de contexto, alguma coisa sem sentido, faz os ajustes necessários, reveja cada etapa e aí sim, validando, ok, não, eu entendo que se eu fizer cada etapa dessa, eu vou ter alcançado então o meu objetivo. Show. E aí a gente vai então para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa, que é o que faz total diferença? É a gente pegar cada etapa dessa, começando, claro, sempre pela primeira, né? Cada pedacinho desse e trazer para nossa rotina, para o nosso dia a dia, para o nosso momento presente. Então,
que passinho é esse que eu preciso dar hoje e de que forma que eu posso trazer isso para minha rotina, para minha agenda, para minha semana, né, para minha correria do dia a dia. Aí você torna algo que parecia estar tão grande, tão longe, tão distante, mas presente no seu dia a dia, mas vivenciando na sua rotina. E isso faz toda a diferença. Eu já falei em outros posts no passado e repito aqui, uma meta para ela poder ser realmente alcançável, ela precisa seguir alguns critérios que a gente chama de formatação de metas, que é o SMART, né? A meta ela precisa ser específica, ela não pode ser nada muito abstrato, vago, porque a mente vai entender que isso é algo inalcançável. Então você precisa ter clareza, especificidade. Quanto maior detalhamento você tiver, melhor, mais é a seu favor. Segundo, precisa ser mensurável. A gente só pode controlar e gerenciar o que a gente consegue medir, né? Então, de que forma que você conseguiria trazer isso para o seu dia a dia, a ponto de você acompanhar se você está seguindo as etapas necessárias para você alcançar o seu futuro, o seu objetivo do dia de amanhã, o seu desejo. Então, ter uma meta que você possa medir faz toda a diferença e entender que é possível você alcançar ela. Ela tem que ser uma meta atingível, claro, né? Se for uma meta muito surreal, não adianta, você pode fazer tudo, mas que você não vai conseguir alcançar, né? Eu vou dar uns exemplos só para ficar mais claro para a gente poder entender. Ela tem que ser relevante, a meta ela tem que ser importante para você. Quando eu falo de importância, eu falo de importar para dentro do coração. Você tem que sentir que ela realmente tem valor para você. Senão, não adianta, porque toda ação ela tem dois elementos que são muito importantes antes. Um deles é o sentimento. Se você não sentir no fundo do seu coração, se você não sentir que realmente essa meta, esse objetivo, ele faz sentido para você, ele é importante para você, não adianta. Você pode colocar a técnica que for, que você não entra em ação. Ela precisa bater no seu peito, né? E tempo. A meta que se preza tem que ter tempo. Se deixar Deus dará, a gente não faz nada. Então, amarra com tempo, bota prazo, bota na sua agenda, traz ela para o seu dia a dia, que isso já ganha um outro significado. Então, uma vez tendo feito isso, a gente então consegue ter os passinhos, né? Primeiro, a gente então, recapitulando, a gente olhar para o nosso desejo futuro e para a nossa realidade hoje. Segundo, é a gente ver quais são as possibilidades que a gente tem de etapas a serem cumpridas diante da nossa realidade, dos recursos que a gente dispõe hoje. É a gente entender o compromisso que a gente assume com essa meta. Por isso ela tem que ser relevante para você. E é o compromisso que faz a diferença. É quando você realmente se compromete, se permite, tem a disponibilidade interna de arcar um compromisso com aquele desejo, com aquele objetivo, com aquele sonho, é que as coisas acontecem. Então, gente, sem compromisso, não adianta que aquilo vai ficar engavetado. E o quarto, uma vez a gente tendo alcançado o primeiro, segundo, terceiro passos, vem a realização. É quando a gente entra de fato em ação, é quando a gente torna a ação real, concreta, na prática, você fazendo no seu dia a dia. É a saída para tornar então esse desejo realizável, né? E como que a gente faz isso? Seguindo essas etapas que a gente está conversando. Um exemplo muito rapidinho que eu vou compartilhar com vocês é quando eu consegui emagrecer 12 quilos aplicando técnicas, ferramentas de coaching a meu favor, transformando isso aqui na prática. E hoje, o meu desejo de chegar no meu peso ideal, ele é trazido para o meu dia a dia quando eu me disponho a ter uma alimentação mais saudável, inclusive colocando isso na minha rotina com atividade física e tal. Então é isso. Se ficar alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. De repente a sua dúvida pode ser de outra pessoa. E caso faça sentido e você queira fazer uma coisa mais personalizada, a gente pode conversar no privado ou fazer um trabalho em grupo, tá bom? Um beijo, forte abraço.